Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Matheus. Obrigada. Olá, estou aqui com a doutora Raquel, fisioterapeuta, o doutor Rodrigo, nutricionista, eu como nutricionista e esteticista. Nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar de uma clínica de estética e realmente para ter esse sucesso na estética, a gente prioriza que os pacientes façam atividade física, uma boa alimentação, consultem um médico que tenha essa abordagem mais integrativa. E para que vocês conheçam a nossa realidade, nós trouxemos um caso real para que a gente possa discutir e mostrar para vocês como que nós trabalhamos, para que vocês conheçam como que é essa equipe multidisciplinar e como que a gente atua dentro da nutrição estética. Então, doutora Raquel, eu trouxe aqui o caso de uma paciente que já é minha paciente há bastante tempo. Ela já passou por vários processos de emagrecimento. Hoje a gente trabalha com a parte de reeducação alimentar e ela vai casar em 50 dias. Então, ela quer algo que seja mais efetivo, né? A queixa principal dela é gordura na região abdominal e também celulite no posterior de coxa. Ela tem disponibilidade de estar vindo fazer tratamentos estéticos até 2 ou 3 vezes na semana. Ela dorme em torno de 5 horas por noite, então isso é uma das coisas que a gente acaba já na anamnese perguntando como é que é o sono, porque o sono acaba interferindo bastante, tanto na parte de emagrecimento, gordura na região abdominal, né? Então o professor Rodrigo pode falar um pouquinho disso para vocês, qual que é a influência de não dormir bem em relação à quantidade de gordura na região abdominal. A gente tem que parar para pensar que o sono é um momento reparador, né? Então tem vários hormônios que de certa forma são só liberados durante esse período de descanso. Então todo o processo metabólico de um indivíduo ele muda totalmente nesse período. Então a gente tem que otimizar esse momento de sono, de descanso, esse cenário metabólico para promover ou até acentuar o objetivo do paciente. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, o sono, de maneira geral, ele acaba exercendo efeitos positivos sobre o organismo, né? A gente tem a questão do cortisol, né, que é a alteração desse cortisol, principalmente ali no começo da manhã. Exato. E também no final da tarde, está correlacionado com o consumo excessivo de açúcares, né, a busca por esse carboidrato. Então, é uma das coisas que você consertando o número de horas de sono e a qualidade desse sono, a gente consegue até o que melhorar. Se usa como alimento à noite, né? Pode influenciar totalmente na qualidade do sono.
Então, por exemplo, tem alguns fitoterápicos nesse caso que podem ajudar, inclusive, a dormir bem, né? Então, quais são? A gente pode usar o ashwagandha, uma passiflora, uma melissa, né, para induzir o sono desse paciente. Ótimo. Então, passando um pouquinho, né, em relação à parte da anamnese, a gente também tem a presença aqui de consumo de bebida alcoólica aos finais de semana, né? Então, por mais que seja só aos finais de semana, a quantidade acaba sendo um pouquinho excessiva, então é uma das coisas que também deve ser orientada. Então, esse consumo de álcool excessivo, tanto em termos calóricos, também pode influenciar. A baixa ingesta hídrica, e para celulite, Nossa, né? Então, e outra coisa também que em destaque aqui na anamnese é a questão do estresse, até por essa questão do envolvimento do casamento, muita coisa para fazer, então gera ansiedade também que pode alterar o consumo alimentar. Na questão hormonal, ela não faz uso de anticoncepcional, então isso já acaba sendo bem legal, favorável para que a gente não tenha o hormônio trabalhando contra o tratamento estético, principalmente no quesito de celulite, né? Então, na anamnese foram esses os pontos mais que nós destacamos de importante e que tem relevância para o quadro dela. E agora a gente vai falar um pouquinho da abordagem estética. Então, doutora Raquel, o que você acha que poderia ser feito conhecendo a paciente? Então, queixa, gordura localizada na região abdominal e celulite em região posterior de coxa. E quanto a esse curto tempo, a gente tem que entrar com a melhor tecnologia que temos hoje, que seria ultracavitação na região abdominal junto com o Power Shape, que é uma terapia combinada que associa radiofrequência, LED e vacoterapia. E na celulite, uma carboxiterapia. Também poderia ser utilizado o Power Shape. Vamos falar um pouquinho sobre cada modalidade terapêutica. Então, a ultracavitação trata-se de um ultrassom que gera ondas sonoras e, consequentemente, um efeito mecânico no tecido. Esse efeito mecânico é uma agitação molecular, formando bolhas, que nada mais é do que o termo que a gente chama de cavitação. Só que a cavitação no equipamento de ultracavitação é uma cavitação instável. É aquela em que essa bolha implode. Consequentemente, ela pode gerar uma lesão na membrana do adipócito, desencadeando tanto uma necrose dessa célula, como também potencializando o processo de lipólise. Tá? Então, isso é ótimo para gordura localizada. Associado a isso, vem o Power Shape, né? Então, quando a gente fala nesse processo de cavitação e a doutora Raquel falou dessa questão instável, eu acho importante frisar para a parte nutricional que esse equipamento em si, essa prática terapêutica, ela é mediada por fator de necrose tumoral. Então, toda vez que acontece ali que eu faço o procedimento, eu faço a liberação dessas substâncias, né, e de outras interleucinas, então eu ativei um processo inflamatório. Qual que seria uma abordagem nutricional, né, falando dessa forma? Porque se eu fiz o tratamento e se eu quero essa inflamação, o correto seria a gente não interferir. Permitir essa inflamação, Exatamente. porque essa resposta ela só vem mediado a esse processo inflamatório. Então, o resultado do procedimento, por si só, envolve esses mecanismos inflamatórios. Então, a gente tem que deixar um período que essa inflamação, de certa forma, gera o efeito, né? E Rodrigo, o que poderia evitar de suplementação nesse momento? Então, suplementos como ômega 3, chá verde, cúrcuma, a gente deve evitar nos momentos em que o paciente está em procedimento, né? E também questionar sobre o uso da medicação, né? A gente não pode esquecer disso, porque até a gente faz anamnese no começo, mas isso tem que ser questionado ao longo do tratamento estético, porque um simples anti-inflamatório com certeza pode interferir no resultado dessa tecnologia atuando na gordura localizada. E na parte alimentar, com certeza, nesse sentido de anti-inflamatório, né? Mas se eu optar por uma dieta inflamatória,
não vai ser a dieta anti-inflamatória que vai influenciar. Obviamente é mais a questão da suplementação, de eu trabalhar com muito anti-inflamatório. Eu vou fazer uma dieta, eu posso colocar compostos antioxidantes, eu posso priorizar dentro dessa dieta tudo que vai fazer bem, que vai fazer parte ali do emagrecimento, né? Acho importante frisar isso. Outra tecnologia em combinação, inclusive realizada no mesmo dia que ela vem na clínica, seria o Power Shape, né? Então a gente está falando de radiofrequência, que é uma onda eletromagnética que penetra no tecido, gerando um efeito térmico. Então esse efeito térmico por agitação molecular. Primeira coisa que eu penso em efeito térmico é vasodilatação, né? Então a gente vê uma pele hiperemiada. Se eu falo em vasodilatação, já desencadeou alguns mecanismos de estresse no tecido, que seria a liberação de adrenalina e noradrenalina. Catecolaminas, que é o primeiro processo de lipólise, né? Ali todo o funcionamento, o desencadeamento da lipólise se inicia por essas catecolaminas. Então, para isso, a radiofrequência, no caso da gordura localizada, ela deve ser utilizada numa intensidade suficiente para desencadear 42 graus Celsius ou mais, dependendo da tolerância da paciente. Não esquecendo que a radiofrequência também trabalha com flacidez, mas daí são outros parâmetros para atingir 40 graus, tá? Então, nesse caso, usaria 42 ou acima disso. É importante falar que o mesmo equipamento, ele pode ser usado em diversas abordagens. Então, né, a doutora Raquel está explicando que se eu mudar a temperatura, que no caso é bem a intensidade do aparelho que nós conseguimos programar, ele pode ser voltado para diversos tipos de imperfeições estéticas. No caso da celulite, a gente usa uma temperatura mais baixa, até para não desenvolver aumentar o processo fibrótico, né? No caso da flacidez, uma temperatura mediana, em torno de 40 graus, e no caso ali da gordura localizada, 42. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu trabalhando com gordura localizada, eu até posso melhorar o quadro de flacidez nessa temperatura. A partir de 40 graus, a gente já tem o estímulo de neocolagênese. Só que 45 graus a gente pode ter uma alteração molecular, o que não é favorável. Então, só que isso também não é tolerável pela paciente, né? Quando a gente fala da radiofrequência convencional. Então, por isso a gente fica numa margem que eu atuo na gordura localizada, mas eu já estou até mesmo trabalhando a derme ou prevenindo uma flacidez. Bom, esse equipamento, além da radiofrequência, ele também tem o LED. Então, a gente está falando de uma luz específica que faz fotobiomodulação. Ela atua muito nas mitocôndrias, então a gente está falando de respiração celular. E isso traz um benefício enorme para o tecido em questões de metabolismo. Na nutrição, a gente tem muitos ativos que a gente pode utilizar para otimizar o funcionamento dessa mitocôndria e, com certeza, vai agir em sinergia com os procedimentos estéticos. Então, como por exemplo, né, a coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, que são cofatores mitocondriais, a própria vitamina D, que acaba estimulando, né, o número aí, a biogênese mitocondrial, a restrição calórica também, a própria atividade física, quando feito junto com o procedimento estético, melhora muito essa parte de biogênese mitocondrial e já vai gerar uma resposta melhor no procedimento estético. Com certeza, é fundamental. E para finalizar este equipamento, né, essa terapia combinada, a gente tem a vacoterapia. É um equipamento que faz sucção do tecido e essa sucção traz uma massagem profunda, né? Essa massagem profunda traz contorno corporal. Super favorável principalmente para modelagem de cintura, né? Então essa região vai ser muito beneficiada nesse sentido, tá? E não se esquecendo que a sucção também gera vasodilatação e traz toda a cascata de melhora de nutrição e oxigenação tecidual. Então, se a gente for pensar, né, até aqui, a cavitação a gente vai utilizar e o Power Shape na mesma sessão, né? Então eu tenho que pensar
a diminuição da quantidade calórica, né? Então fazer uma restrição calórica nesse dia. O importante é se ela fizesse atividade física também, né? Ah, Luísa, quanto de restrição calórica? Então a gente teria que fazer mais ou menos o cálculo para ver em referente a essa paciente. Então, por exemplo, se ela tem lá 1,5 metros, vamos pensar, né? E 60 quilos, quanto de carboidrato a gente colocaria? A gente geralmente faz uma restrição, né, de carboidratos, usa uma proporção de 30%, 40% desse nutriente. É interessante a gente pensar nas proteínas, né, porque vai ter um reparo tecidual, então o procedimento por si só lá na frente vai gerar isso, então a gente tem que trabalhar com esse macronutriente, ajustar a proteína na dieta. Usar em torno de 1,4, 1,6. Se a paciente faz atividade física um pouquinho mais, então tem todo um contexto, né, nutricional que a gente leva em consideração quando monta o plano alimentar desse paciente. No caso dessa paciente, ela pratica atividade física todos os dias, né? Então eu optei por utilizar 1,8 de proteína, né? De gramas de proteína por quilograma dia e distribuir essa proteína ao longo das refeições. Porque no recordatório alimentar, o que a gente percebe? Que ela ingere proteína só nas principais refeições. E eu preciso que essa proteína seja aí melhor distribuída, tanto em relação à saciedade, para que ela não coma outros alimentos, né? E também em relação à própria estrutura, porque quando eu diminuo a quantidade de gordura, o tecido, né, o tissular, ali, a pele, ela pode gerar uma flacidez, né? Então, já prevenindo essa questão da flacidez, estímulo da produção de colágeno, eu preciso de um balanço nitrogenado positivo. Com certeza. Então, isso seria um grande tratamento para a gordura localizada, né? Já a abordagem para a celulite. Então, a gente tem um dos equipamentos bem utilizados hoje é a carboxiterapia. Então, a carboxiterapia é a injeção de gás carbônico no tecido, onde a gente vai ter o efeito boro no tecido, né? Então, é basicamente diminuir a afinidade da hemoglobina com o oxigênio para captar o gás carbônico inserido e, consequentemente, que irritou o tecido e eliminar esse gás carbônico e oxigenar o tecido por vias naturais, né? Que o oxigênio já está ali por respiração natural. Então, a gente está falando de um processo que agride o tecido e isso vai gerar respostas, né? Um básico, quando eu penso na celulite dela, Luísa, você que avaliou, você acha que é mais fibrótica ou é edematosa? A celulite dela é edematosa, né? Um grau 2. Pelo quadro dela, a gente já sabe até em relação à falta de proteína, em relação ao vaso, né? Ao capilar, pelo extravasamento de líquido do interstício, pelo uso de bebida alcoólica, né? Algumas refeições com excesso de sódio, então é bem um quadro para celulite edematosa. Pouca ingesta hídrica, e isso faz com que tenha um acúmulo de catabólitos naquele tecido, o que consequentemente irrita mais ainda essa região. Então a gente pensa num edema viscoso, tóxico na celulite. Então, quando eu penso em injetar um gás carbônico, e esse gás carbônico numa intensidade, ele vai gerar uma distensão do tecido, ativando baroreceptores, o que consequentemente vai liberar hormônios, por exemplo, bradicinina, que faz vasodilatação, né? E isso é bom. Daí você falou, não, mas está tendo um extravasamento excessivo. Mas não se esqueçam que esse edema ele é viscoso, então eu preciso de certa forma diluir para depois drenar, tá? E isso também vai melhorar a oxigenação tecidual, tá? E isso que você falou sobre o vaso, né? Muitas vezes no quadro de celulite ele está comprimido. Então, se eu aumento o espaçamento do tecido da pele, eu também consigo uma melhor drenagem. Uma sugestão, além da carboxi, me veio agora, Luísa, é a drenagem linfática posterior ao procedimento. Isso, então, a drenagem linfática ela tem como objetivo realmente fazer essa captação desse líquido que está ali no interstício, em excesso. Como o sistema linfático ele não tem um órgão bombeador,
né? Ele acaba sendo muito dependente do sistema circulatório. Então, se eu melhorar a circulação sanguínea com a prática de exercício físico, alguns ativos que podem, inclusive, melhorar esse processo de circulação, uma das coisas que muitos alunos, pacientes perguntam é em relação à cafeína, né? A cafeína, ela realmente, ela aumenta a diurese, ela faz esse processo, né, de vasodilatação, melhora do sistema circulatório, só que eu não preciso usar doses altas, porque doses altas vai me trazer consequências, né, efeitos colaterais. Então, há relatos na literatura de 70 miligramas de cafeína antes da drenagem linfática, melhorando esse fluxo e potencializando essa drenagem, né? Então, por exemplo, às vezes só um chá verde que tenha uma cafeína, por exemplo, ou um outro nutriente, até eu posso estar potencializando. Só que lembre, isso vai depender muito do qual procedimento ela vai fazer no dia, porque se ela estiver fazendo uma carbox, por exemplo, como alguns desses nutrientes têm também agentes anti-inflamatórios, eu posso diminuir o efeito, a ação. Mas no caso da drenagem linfática, o ideal é que ela faça só a drenagem linfática naquele dia, né? Até porque isso vai potencializar daí, né? A gente tem alguns ativos farmacêuticos também que a gente poderia estar usando para melhorar o sistema linfático. Então, pensando em algumas estratégias nutricionais, a gente tem aí o controle do sódio, isso é muito importante, aumentar alguns alimentos ricos em potássio, e pensando em suplementação, com certeza a gente tem no mercado magistral, que inclusive melhora a parte da circulação linfática, né? Então, uma das questões também aqui, né, que o Rodrigo comentou e que a gente tem que observar em relação à permeabilidade intestinal. Porque quando quando o intestino está hiperpermeável, é uma das condições que promove edema, intolerâncias, alergias alimentares. Então, dentro da anamnese, dentro do consultório, a gente pergunta para o paciente, você percebe alguma relação de algum alimento com edema, com olheira, né? Aquele dia que você comeu antes de dormir, por exemplo, alguma opção dos alimentos mais alergênicos, e daí no outro dia você acorda mais edemaciado. Então, de prestar atenção nesses alimentos e fazer toda a parte de suplementação e de respaldo nutricional para melhorar o funcionamento intestinal. Em relação à própria ingestão de fibras, né? Então, em torno de 35, 40 gramas ao dia, e isso também requer uma quantidade hídrica, de ingesta hídrica adequada, então potencializar essa ingesta. Hoje a gente trabalha com aplicativos, com lembretes no celular, que podem ajudar, né? Uma das coisas que aqui na clínica eles fazem é o pós-atendimento, então sempre a gente faz algumas metas com o paciente e depois a gente acaba cobrando essas metas. Então, com certeza, uma delas, nesse caso, seria o aumento da ingestão hídrica. Sim, e sempre incentivar a prática de atividade física. Nos dois casos, celulite e gordura localizada. Acho que uma das coisas que a gente tem que deixar bem pontuado é que toda a intervenção nutricional ela depende do correto entendimento do procedimento estético. Porque a nossa intervenção nutricional, ela, de certa forma, só funciona quando a gente entende o mecanismo de ação dos procedimentos. Então não adianta eu fazer um protocolo nutricional sem entender o mecanismo de ação do que você está fazendo na paciente em relação aos procedimentos estéticos. Com certeza, é esse diálogo que é fundamental. Exato. E a importância, então, de ter sempre um profissional da área da estética bem capacitado na equipe. Você também, como nutricionista, tem alguns livros, né, que durante o curso a gente acaba indicando para que vocês façam a leitura, né, mas dentro dessa abordagem, então, e dessa paciente, para que a gente resuma tudo que for discutido, né? Então, dentro da anamnese, trabalhar com as questões que a gente acha que se destacam mais, né? Então, ali nesse caso foi a questão da ingestão hídrica, diminuição do consumo de bebida alcoólica, a fazer a dieta conforme os dias de atendimento. Então, como ela vai fazer 2 tratamentos, ela vai fazer um dia a cavitação e o Power Shape. Nesse dia, com certeza, eu tenho que diminuir, fazer uma restrição calórica maior em relação aos outros dias.
e da carboxiterapia também, né? E na questão do exercício físico, entender, por exemplo, o dia que ela faz, por exemplo, um exercício mais para hipertrofia, para força, então eu aumento um pouquinho a proteína, nos outros dias não preciso colocar uma ingesta proteica tão grande, né? E com certeza aqui fazer uma suplementação, tanto aqui para metabolização, né, de tudo isso que vai ser resultado do tratamento estético, como também já pensando na diminuição da flacidez, como a gente vai diminuir o tecido adiposo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais! Até mais!